Olá, boa noite a todos e a todas. Antes de mais, queria congratular a organização por este evento fabuloso e, sobretudo, pela iniciativa que lhe está subjacente de doação para uma causa tão importante. Queria agradecer muito o convite que me foi endereçado. Estou aqui muito contente por falar de um tema que me apaixona muito e espero ser sucinta o suficiente para cumprir os 20 minutos, mas também esclarecedora de forma a conseguir algumas questões, que é o que eu mais gosto, é depois o que vem após estes 20 minutos. Portanto, tenho um PowerPoint preparado, que deverão agora estar a ver. Se esse não for o caso, por favor, digam-me. Eu vou apresentar algumas fotos, nenhumas delas serão certamente tão apaixonantes como as da última apresentação, portanto, perdoem-me desde já por isso, mas são meramente para não estarmos só a ver letras. Então, conforme a Cristiana amavelmente disse, o meu percurso baseia-se muito na questão da família, e é precisamente sobre isso que eu vou falar hoje. Ou seja, eu queria desde já começar por enquadrar o que eu vou dizer hoje, partindo do pressuposto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos declara a família como uma instituição que deve ser protegida e a que toda a gente, independentemente da sua condição, terá direito. E o que eu vou tentar problematizar hoje é precisamente de que forma é que a família, então, é protegida ou não em contexto prisional. O estudo que eu apresento hoje é de resultado do meu doutoramento, terminado em 2015, e está publicado neste livro, com o mesmo título da apresentação que hoje trago, e que poderão encontrar em qualquer livraria. Não estou a dizer isto, eu não ganho nada se vocês comprarem o livro, estou apenas a disseminar. Havendo interesse neste tema, tenho muito gosto em dizer que o livro está publicado. Então, em que é que eu me baseio para falar com vocês hoje? Eu fiz um doutoramento, ou seja, uma investigação de 4 anos, em contexto prisional, que englobou, por um lado, uma etnografia, aliás, englobou uma etnografia prisional. E com a etnografia prisional, eu falo aqui, eu passei um ano em 2 prisões, uma feminina e outra masculina, na zona do norte do país, que é onde eu estou baseada, e eu passei cerca de 6 meses em cada uma delas, falando com as várias pessoas que fazem parte de um estabelecimento prisional, desde profissionais, a reclusos, a familiares. E depois, com base nesse trabalho que foi feito, foi fazendo ao longo desses meses, acabei também por fazer entrevistas semi-estruturadas, com gravador, a 40 reclusos, 20 homens e 20 mulheres, e a 30 familiares. E aqui eu compreendo sempre a família de um modo muito lato. Ou seja, eu tanto estou a falar de pessoas que estão casadas, tanto estou a falar de pessoas em união de facto, de mães biológicas e não biológicas, mas que são consideradas como mães, avós, tios, primos, ou seja, todos os familiares que, prestando algum tipo de apoio a reclusos e a reclusas, se mostraram disponíveis para falar comigo. E o que eu fazia era, eu passava de segunda a domingo nas prisões, de segunda a sexta eu normalmente estava dentro da prisão com os reclusos e as reclusas, e ao fim de semana eu passava os meus dias nas visitas prisionais, ou seja, entre o fora e o dentro da prisão, daí a minha tese chamar para cá e para lá dos muros, falando com os familiares sobre as questões que mais os preocupavam e que eu já vou apresentar de seguida. E, portanto, este é um estudo que se baseia nesta imersão de terreno em contexto prisional. Não obstante, deixem-me dizer que o estudo foi realizado em 2012, ou seja, fará muito brevemente 10 anos, e, portanto, pode haver aqui questões que já não estão nestes moldes específicos que eu vou apresentar. Eu acompanho muito de perto, até porque oriento dezenas de teses em contexto prisional, acompanho muito de perto o desenvolvimento de algumas destas questões, mas não quero deixar de sublinhar que este estudo é efetivamente datado de 2012. Eu faço os possíveis para adaptar à realidade atual o que vou dizendo, mas pode haver aqui alguma incongruência e, portanto, não queria deixar de apontar. E também, e porque sou a primeira a falar hoje, não quero deixar de sublinhar algumas das questões que permeiam os estabelecimentos prisionais em grande parte do mundo, mas focando-me aqui sobretudo no contexto português.
As prisões são compostas por uma população altamente vulnerável do ponto de vista social, económico, laboral e educacional. Ou seja, estamos geralmente, quando pensamos em quem compõe a população prisional, estamos geralmente a falar de pessoas que têm muita vulnerabilidade em vários domínios da sua vida, e não estamos a falar dos Carlos Cruz e dos José Sócrates que aparecem nas televisões, estamos a falar dos antípodas dessa imagem, ok? Portanto, estamos a falar de pessoas completamente invisibilizadas e marginalizadas pela sociedade. A população prisional portuguesa é também constituída maioritariamente por homens, de acordo com os dados mais recentes, constituem 93% da população. Se quiserem, depois podemos falar sobre isto no debate. Há uma sobre-representação de minorias étnicas e de algumas nacionalidades, designadamente da Europa do Leste, de países de língua oficial portuguesa, africanos, e agora puxando aqui mais o tema àquilo que eu estudo, há um estudo datado de 2016 que mostra que cerca de 85% das mulheres reclusas são mães e 67% dos homens são pais. Este é, infelizmente, um dos poucos dados que temos sobre a composição familiar dos reclusos e reclusas portuguesas, até porque estes dados sobre quando vocês vão ao site da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, agora tem outro nome, Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o que vocês encontram várias estatísticas sobre a distribuição dos reclusos por sexo, por idade, por nacionalidade, por tipo de crime, por duração da sentença, mas não vão encontrar quase nada, ou virtualmente nada, sobre a questão familiar. E foi isto que me interpelou para estudar este tema, foi a invisibilidade do tema. Todos nós temos família, podemos não ter contacto com essa família, podemos já não ter familiares vivos, mas todos nós, outrora, pelo menos tivemos família. E, portanto, eu achava muito estranho como é que um tema que é tão transversal a todos nós, não é? E como é que um direito que é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos é tão invisibilizada em contexto prisional, e foi precisamente isto que me conduziu a trabalhar este tema. Nós sabemos algumas coisas sobre a maternidade e a paternidade, mas o meu estudo não se focou somente nisso. Conforme eu já disse, eu foquei na família no sentido lato, todo o tipo de relações familiares que os reclusos e reclusas tinham e consideravam significativas para si. E passando desde já, porque também não tenho muito tempo, àquilo que se foram os meus resultados, eu vou-vos aqui falar de dois principais impactos da reclusão que agregam a perspectiva dos reclusos e das reclusas com a perspectiva dos familiares. Porque, conforme vocês verão daqui mais no final da minha apresentação, eu proponho a ideia de que a reclusão é, de certa forma, partilhada. O que é que isto quer dizer? Eu não estou a dizer que... Desculpem, alguém começou a partilhar o ecrã por cima de mim. Certo? Ok, não faz mal, eu vou recuperar o meu. Peço desculpa, perdi a linha de pensamento. Já estão a ver novamente? Sim? Sim, já. Ok, obrigada. Então, o que eu estava a dizer... Perdi-me. Já sei, reclusão partilhada. Peço desculpa. Então, eu não estou toda a dizer que as pessoas que estão cá fora também estão presas, mas há um conjunto de implicações, repercussões da reclusão que os familiares, sobretudo aqueles que estão bastante ligados aos reclusos e reclusas, também sentem. E, portanto, quando eu aqui falo destas implicações, vocês vão já perceber que eu estou a falar tanto da perspectiva dos reclusos e das reclusas como dos familiares. No debate podemos falar das especificidades de cada um, se vocês tiverem alguma questão nesse sentido. Portanto, uma das primeiras coisas que acontece quando uma pessoa é presa é geralmente a reorganização das responsabilidades familiares, sobretudo junto de pessoas que tinham essas responsabilidades familiares. Imaginemos uma mãe que tem 2 ou 3 filhos, dos quais era responsável, ou um pai, exatamente na mesma situação, é presa e, portanto, há uma necessidade de reconfigurar os cuidados
às crianças. Exatamente a mesma coisa em relação a outros familiares dependentes, como poderá ser o caso de alguns idosos. Portanto, isto é uma questão que é desde logo muito premente quando alguém entra na prisão. Uma outra questão é a redução do orçamento familiar. Ou seja, independentemente de a provisão económica por parte da pessoa que é presa surgir de forma legal ou ilegal, ou seja, por uma forma de um trabalho legal ou por via de atividade desviante ou criminal, havia, na generalidade dos casos, alguma a possibilidade antes das pessoas serem presas, de conseguirem prover a família economicamente. A partir do momento em que são presos, essa provisão tende a diminuir substancialmente e, em alguns casos, a terminar. Porque só se os reclusos tiverem trabalho em contexto prisional é que, em alguns casos, podem efetivamente continuar a facultar dinheiro à família, mas a questão do trabalho em contexto prisional é muito complicada. Nós, neste momento, sabemos que há um grande número de reclusos que não conseguem trabalho em contexto prisional e, mesmo que o consiga, os ordenados que têm no âmbito desse trabalho são geralmente extremamente baixos. E, para além disso, ainda há uma regra em contexto prisional que implica que tudo que os reclusos ganham tem que ser dividido entre uma conta chamada conta corrente e outro dinheiro que efetivamente podem depois dispor para a família se o diretor dos estabelecimentos prisionais, do estabelecimento prisional autorizar. E esta redução do orçamento familiar tem o contraponto do aumento de despesas decorrentes da prestação de cuidados e de apoio. Se, por um lado, há uma redução de recursos económicos disponíveis, por outro lado, há um aumento da despesa. E o que é que eu quero dizer com isto? Se as famílias quiserem continuar a prestar apoio aos reclusos, seja por via de telefonemas ou seja por via de visitas, ao contrário do que nós podemos, numa primeira perspectiva, equacionar, tudo isto tem um custo bastante elevado. Só para vos dar um exemplo, em 2012, cada cartão, os reclusos não têm telemóveis em contexto prisional, ou, melhor dizendo, não podem ter telemóveis em contexto prisional, depois se têm ou não, isso é outra discussão, não podem ter, e portanto só podem fazer chamadas através de umas cabines telefónicas que estão lá instaladas para esse efeito. Para fazerem essas chamadas tinham que comprar um cartão, custava 6 euros, e esse cartão normalmente permitia 30 minutos de chamadas telefónicas, podiam ser distribuídos pelos reclusos conforme eles quisessem. Quando eu estava precisamente a fazer trabalho de campo, entra um regulamento geral dos estabelecimentos prisionais, que até à data era inexistente, que diz que os reclusos, a partir dessa data, deixavam de poder gerir o tempo que queriam gastar ao telefone, que é tempo que é pago por eles ou pela sua família, e esses minutos passavam a ser só 5 por dia. Portanto, atualmente, o que a lei diz, o que o regulamento geral diz, é que os reclusos só podem falar 5 minutos ao telefone com a sua família e 5 minutos com o advogado. Ok? Ainda assim, há uma despesa inerente aos reclusos ou aos familiares. Mas esta despesa ainda é mais visível nas visitas. Para ir às visitas, os familiares têm que se deslocar, e eu digo-vos, como alguém que passou um ano a fazer trabalho de campo nas prisões através de transportes públicos, que é bastante caro ir para as prisões, porque elas geralmente estão afastadas dos centros das cidades. Eu sei que Coimbra é uma exceção à regra, da mesma forma que Guimarães e Braga também o são, mas as grandes prisões geralmente estão afastadas dos centros das cidades. E, portanto, é bastante oneroso a deslocação. E para além dessa deslocação, que pode nem sequer ser viável por transportes públicos, há algumas pessoas que só conseguem ir para a prisão de carro ou de táxi. Para além disso, normalmente os familiares procuram levar para os reclusos alguns objetos e alimentos que mitiguem a dor da reclusão, por assim dizer, que é um termo que nós usamos muito em sociologia, as dores da reclusão. Como, por exemplo, os corações preferidos do recluso, ou o pão que ele gostava, ou até um desodorizante, ou até, no caso das mulheres, produtos de higiene feminina que não existem na prisão, à venda. Portanto, e para além disso, os familiares também tentam facultar aos reclusos algum dinheiro para que eles possam comprar algumas coisas na prisão, como, por exemplo,
produtos de higiene pessoal, tomar um café, se fumam, fumar. Portanto, há aqui toda uma série de despesas que estão inerentes à continuação do apoio em contexto familiar. Desculpem, em contexto prisional. Depois há também os desafios decorrentes da gestão de relações entre o interior e o exterior da prisão. E o que é que isto quer dizer? Ser pai ou ser mãe de uma criança de 2 ou 3 anos preso é bastante mais complicado do que um pai, mesmo que ele não viva com essa criança. Ou seja, há uma série de limitações ao contacto, que eu acabei de elencar algumas delas, que impedem uma gestão livre daquilo que é a relação. As visitas, em contexto prisional, decorrem 2 vezes por semana, de acordo com o horário que é definido pela prisão, isto se os reclusos estiverem condenados. Se forem preventivos, a situação é diferente, mas eu estou maioritariamente a falar de reclusos condenados. Portanto, 2 vezes por semana, se, por exemplo, como acontecia na prisão feminina, na prisão masculina, peço desculpa, se uma visita for durante a semana e outra ao fim de semana, a criança, filha daquele pai recluso, em princípio não consegue ir à visita que acontece durante a semana porque está na escola, portanto apenas pode ir ao fim de semana. E depois, ao fim de semana, pode haver toda uma série de outras coisas que impede essa criança de ir à visita. Se a criança passar, então, por exemplo, uma semana sem ir à visita, pode falar com o pai 5 minutos por dia por telefone, conforme eu há bocado disse. Portanto, há aqui uma série de desafios inerentes à construção, à manutenção destas relações. E isto conduz a sentimentos de impotência de ambos os lados. Ou seja, por um lado, os reclusos sentem-se impotentes para continuar as relações com as pessoas que amam, que estão cá fora, e os familiares sentem-se impotentes para ajudar os reclusos em contexto prisional, ou porque não têm dinheiro para fazer a provisão de bens que acham necessários, ou porque não conseguem ir à visita porque o recluso está preso a 350 km de casa, como muitas das pessoas que eu entrevistei tinham essa condição, e podemos falar depois porquê. E, portanto, há aqui um sentimento de impotência que é, de certa forma, partilhado. Para além disso, tudo isto acaba por conduzir a uma inconstância de padrões de contacto familiar devido à indisponibilidade de recursos. Ou seja, se por um lado pode haver momentos em que, ao longo de uma pena de 17 anos, há muitas visitas, porque efetivamente as pessoas até tinham as condições para... obrigada, então. Para efetivamente continuar essas visitas, por outro lado, pode haver alturas da vida em que não há condições para continuar essas visitas. Como só faltam 3 minutos, eu não vou ter tempo para falar de tudo, mas deixem-me falar de uma coisa que eu queria aqui mesmo sublinhar, que é a reprodução das desigualdades de género. Vocês aqui podem ver algumas das citações que eu recolhi no contexto da minha investigação, e a reprodução das desigualdades de género tem a ver com o quê? Se vocês forem a uma prisão feminina em dia de visita, vocês encontram mulheres cá fora para visitar as mulheres que estão presas. Se vocês forem a uma prisão masculina num dia de visita, também encontram mulheres cá fora. Independentemente do sexo do recluso, quem presta a maior parte do apoio são mulheres. E, portanto, o peso das implicações económicas e familiares tende maioritariamente a cair sobre as mulheres que estão do lado de fora. Não obstante tudo isto, e correndo aqui o risco de me alargar, não obstante tudo isto, os reclusos e as reclusas e os familiares procuram fazer de tudo para negociar criativamente o envolvimento familiar. E, por exemplo, aqui o Samuel mostra-nos como tenta, durante a visita, ensinar ao filho inglês e português, através das cores, de contar os dedos. Mostram-nos como a Cláudia, que é uma mãe reclusa, todos os dias, à mesma hora, coloca tazos e brindes e a fotografia da filha e procura brincar com ela, e a filha faz exatamente o mesmo no quarto dela, procurando aqui uma noção de presença partilhada, sem que isto tenha qualquer auxílio de tecnologias, obviamente. E o Simão, que tem uma neta reclusa e que tira fotografias à casa toda para, quando vai à visita, mostrar à neta essas fotografias para que ela nunca se esqueça daquilo que a espera cá fora. Terminando então com esta ideia que eu disse no início, de que, por mais que sejam os reclusos que estão efetivamente presos na prisão, eu queria só que se ficassem com uma ideia do que eu disse, é que a reclusão não afeta só
reclusos e reclusas, afeta também uma série de pessoas que estão cá fora e que também carregam consigo o peso da prisão. Muito obrigada pela atenção e peço desculpa se exagerei no tempo. Cristiana, e obviamente também agradeço o convite à secção de Direitos Humanos da AC, à Cátia em particular. É muito importante para mim também estar aqui a discutir com vocês temas que são muitas vezes esquecidos. Aproveito também para cumprimentar os outros oradores, a Rafaela gostei muito, aproveito para dizer a apresentação muito bem, o João Rosa, que também certamente irei gostar, e um abraço a todos os presentes. Não os consigo infelizmente ver a todos, que neste caso é um sinal, que somos muitos e, portanto, espero que, enfim, nos conheçamos depois nas conversas. Ser por Zoom retira-me a desculpa de ir a Coimbra, o que me deixa um pouco desiludido, confesso, mas é sempre bom, ainda assim, virtualmente, voltar a casa. E como vocês estão a ver, eu venho falar de forma relativamente informal. Fui encorajado a contar algumas histórias, o que muito me agrada também, e portanto penso que através de algumas experiências que eu tive nas prisões vos posso partilhar algumas ideias que permitam uma reflexão. Vou fazer uma introdução muito breve, complementando aquilo que disse e bem a Cristiana, porque de facto faz sentido explicar o que é o Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura e os Maus-Tratos. Basicamente, Portugal ratificou a Convenção contra a Tortura das Nações Unidas e o seu protocolo facultativo. E esse protocolo prevê que em todos os Estados que o tenham feito seja criado um órgão semi-autónomo, independente, para monitorizar aquilo que se chamam de locais de detenção num sentido amplo. E isso envolve não apenas as prisões, mas também centros de instalação temporária de estrangeiros, que têm dado pelos piores motivos nas notícias, que é o sítio onde faleceu o assassínio do IOR no aeroporto de Lisboa, os centros educativos de jovens delinquentes, hospitais psiquiátricos, etc. Portanto, o nosso mandato é de facto abrangente e em Portugal o mecanismo MNP, que eu provavelmente mais à frente resvalarei para a sigla, foi atribuído à Provedoria de Justiça e eu estou então a coordenar isto desde a instituição desde 2018. Nós, no fundo, somos uma espécie de instituição, de órgão de inspeção, de fiscalização daquilo que se passa por trás dos muros, por trás das portas trancadas, tentando alertar para os problemas de funcionamento dos espaços, fazendo recomendações no sentido de tornar mais digno o trato a qualquer pessoa que seja privada de liberdade, independentemente do motivo que leve a essa mesma privação de liberdade, que sinceramente não nos importa. A nível de metodologia, nós fazemos visitas sem aviso prévio, ou seja, basicamente chegamos, tocamos à campainha e mostramos um cartão de livre trânsito e temos direito a entrar, o que traz muitas vantagens, porque ninguém pode arrumar a prisão se não sabe a que horas é que nós chegamos, não é? E quando chegamos temos acesso a tudo, temos acesso a todos os documentos que quisermos ver, a todos os sítios das prisões. Eu vou focar nas prisões porque, enfim, porque é o tema, mas isto obviamente seria extrapolável para os outros locais de detenção. Vamos a todos os espaços de prisão, falamos com quem quisermos, em privado. Eu pessoalmente prefiro, e já irei falar muito disso mais à frente, conversas informais. Muitas vezes nós apenas deambulamos pelas aulas, não durante um ano, como a Rafaela falou há pouco, mas durante um período que consideramos, enfim, o possível, dado o número de espaços que temos que visitar para fazermos e cumprirmos o nosso mandato. Antes de falar, eu vou falar um pouco sobre a ideia de diálogo em si mesmo e, portanto, isto vou fazer a interligação com duas histórias. Como é que eu comecei a trabalhar em prisões e penso que estas histórias, como disse, espelham um pouco a realidade que lá se vive. A primeira vez que eu entrei numa prisão foi em Inglaterra. Eu já era parte do tal Instituto de Criminologia em Cambridge e um dia, literalmente os mais novos, fomos numa espécie de, chamamos-lhe de visita de estudo, enfim, a falta de melhor termo, a uma prisão. Portanto, o grupo que estudava criminologia fomos todos visitar uma prisão. Enfim, era uma prisão muito grande, chamava-se Oakwood, que, se a memória não me falha, tinha cerca de 2.000 reclusos e era de gestão privada. Isso é outro tema que não tenho aqui muito tempo para abordar, mas que também seria interessante. E nós, no início da visita, fomos todos apresentados a um recluso exemplo, que era o homem que depois vinha saber que estava condenado por triplo homicídio, ou seja, enfim, coisa pouca, e que já estava há muitos anos na prisão, mas o percurso dele prisional de facto era um percurso exemplar, ele chegou muito
com muita raiva, com muito ódio, mas por diferentes motivos conseguiu, ao longo do seu progresso, da sua vida, alterar um bocadinho essa predisposição e era agora quem acolhia as novas pessoas. Ou seja, quando os novos reclusos chegavam, eram por ele acolhidos, porque estes primeiros dias são dias particularmente complicados a nível de saúde mental. Podem imaginar irem para um espaço conhecido por aquilo que se vê nos filmes, não é? Não é uma ideia muito, muito interessante e é, aliás, assustadora. Este senhor, nunca mais esqueço, chamava-se Melvin, tinha uma cicatriz gigante num pescoço, também ele gigante, portanto é um homem muito grande, e ele era muito amável e uma pessoa interessantíssima. E há uma altura da nossa conversa que, por algum motivo, eu fiquei para trás com ele. Nós estávamos a visitar as várias zonas da prisão e eu fiquei um pouco para trás com ele. Tinha o meu bloco de notas e apontando umas coisas, etc., mas acima de tudo estávamos a conversar. E estava tudo a correr muito bem. Até que a certa altura estamos num espaço entre as aulas, debaixo de umas escadarias, e o Melvin para e olha para mim e diz-me: sabes porque é que parámos aqui? E eu, enfim, estava tentando manter todo um aspecto de seriedade, mas com algum receio. Respondo, obviamente, não sei porque é que estamos aqui. E ele diz-me: este é o único sítio da prisão sem CCTV, ou seja, câmaras de videovigilância. Ou seja, esta é a minha primeira visita numa prisão e eu confesso que reagi até melhor do que eu estava à espera. Obviamente achei que a minha vida podia terminar, confesso, e deve até ter sido isso que escrevi no meu bloco de notas, em português, pelo sim, pelo não, a fingir que ele me estava a dar uma informação valiosíssima naquele momento. Mas o que aconteceu foi que o Melvin considerou que a minha reação, que não foi uma reação que não demonstrou, pelos vistos, muito medo, achou então que eu não tinha medo dele, que eu o respeitava enquanto tal, e isso criou uma proximidade muito maior entre nós. E foi um momento decisivo, a partir daí, que ele começou a partilhar coisas muito mais íntimas, muito mais sérias, muito mais associadas às emoções, à história de vida dele, história essa que era muitíssimo complicada, como poderão, enfim, poderiam não achar, mas de facto foi o que aconteceu. Porquê é que esta história para mim é paradigmática enquanto primeira visita de prisão? Primeiro, porque de facto todos nós temos uma imagem, um pré-juízo quanto às pessoas que estão presas. E esse estigma é um estigma que nos é intuitivo. Enfim, mesmo eu que já ia à prisão como um defensor de reclusos em potência, chamemos-lhe assim, eu tive medo. Portanto, tive receio naquele momento em que estava numa zona sem câmaras de videovigilância e sem ninguém à minha volta. O que é até relativamente justificável, atenção, porque por vezes, há de facto, por vezes, nem toda a gente que está na prisão é má, mas há gente má na prisão. Independentemente disso, e esta é uma parte que eu acho muito importante, a maioria das vezes, por trás de um recluso, temos pessoas com histórias de vida complicadíssimas, que cresceram em meios socioeconómicos muito frágeis, que não têm acesso às oportunidades que a maioria de nós que aqui estamos, felizmente, teve e tem. E nós não temos muito essa noção, ou não pensamos muito nesse lado quando lá estamos, ou quando pensamos nas prisões em geral. Essas pessoas são pessoas que muitas vezes entram em ciclos autodestrutivos, ciclos de criminalidade, onde a prisão é o destino, mas que o caminho começou muito antes, começou muitas vezes na adolescência. E o apoio que tiveram nesses momentos provavelmente não terá sido também o melhor e continua a não ser o melhor. Até, aliás, isto vai muito ao encontro daquilo que dizia a Rafaela sobre a própria situação socioeconómica de quem está dentro e fora das prisões, desta ligação. E eu acredito que, enfim, que a maioria dos reclusos não é má, obviamente, até porque eu acho que o ser humano em geral não é, mas há todo um complexo de histórias por detrás de uma pessoa que leva a uma situação, só que essa situação não faz a pessoa, mas muitas vezes o estigma existe e mesmo quem quer entrar lá sem qualquer tipo de estigma, que era o que eu achava que me ia acontecer, também tem medo. E o segundo aspecto, tão ou mais importante, é que a prisão é um jogo de máscaras. É um jogo de máscaras. Para sobreviver nós temos que assumir uma persona, não é uma personagem, temos que trocar um bocadinho a nossa identidade por uma identidade prisional, de fingir uma força que nem sempre temos, que esconder uma vulnerabilidade, que não baixar a guarda, não mostrar fraquezas. E isso está muito longe daquilo que é o ser humano. E, portanto, a ideia de ressocialização, que muito se fala quando pensamos em prisões, acaba por ser utópico ou inatingível quando não se permite o desenvolvimento de cada um de acordo com aquilo que é a sua autenticidade. É muito difícil um recluso a conseguir ser ele próprio num ambiente de permanente tensão,
de permanente censura, de permanente antagonismo. Esta é uma primeira história que faz este introito. Enfim, a segunda ida foi ainda pior. Portanto, eu achava que já estava de certa forma batizado quanto à experiência prisional e estes momentos um bocadinho mais tensos, então estava, se calhar, com alguma confiança exagerada. E foi numa prisão para jovens até aos 21 anos, também no Reino Unido, chamada Aylesbury, onde se encontram os condenados jovens mais perigosos do Reino Unido. E desta vez estava lá também com uma equipa de Cambridge, mas já em trabalho, porque estava a fazer algum estudo chamado MQPL, que é Measuring the Quality of Prison Life, que no fundo é algo que tenta traduzir quantitativamente things that matter, portanto as coisas que realmente importam nas prisões, como as relações, a humanidade, a ideia de bem-estar, etc. Passámos lá quase uma semana, a equipa, dormimos num hotel que eu lembro-me, porque de facto foi lá que eu vi o Real Madrid ganhar 4-0 ao Bayern de Munique com 2 gols do Cristiano. Mas enfim, certo dia estava numa das aulas do EP, que era a aula pela qual eu era responsável da investigação, e conheci um miúdo russo. E estivemos bastante tempo à conversa. E descobri curiosamente, também ligado ao futebol, que ele era irmão de um jogador de uma das melhores equipas russas, que é o Zenit de São Petersburgo, e que teve, enfim, o infortúnio, chamemos-lhe assim, de ter sido mula de droga, apanhado depois já no Reino Unido, antes do irmão ter firmado o contrato profissional, que o tornou, como devem calcular, bastante bem financeiramente. Mas estávamos no meio desta conversa e nem sequer estávamos a falar de prisão apenas, nem devemos, porque o foco deve ser amplo. E lembro-me que ele queria discutir literatura russa e queria mostrar versões que tinha do Dostoiévski. E disse, olha, vem até ali à minha cela e eu ofereço-te um cigarro de enrolar. Ora, isto é um grande gesto na prisão, porque o tabaco é uma espécie é quase como se fosse dinheiro lá, através do qual se pagam e também se geram dívidas e favores. E, portanto, eu na altura fumava e estava na prisão, já estava na prisão há muitas horas e eu não podia ter o meu tabaco, portanto, achei a ideia excelente e aceitei. E enrolei-me o cigarro, ele enrola o cigarro dele e estamos os dois a fumar à porta da cela. E, de repente, eu voltei a colocar o chapéu de investigador e perguntei-lhe o que é que te custou mais nesta experiência toda. E ele, não me recordo do nome, mas disse-me para eu dar um passo para dentro da cela, porque estávamos à porta. Eu nem pensei muito, estava muito imbuído na conversa, imerso, e levei as coisas de forma tão descontraída, que era como se eu estivesse a conversa com um amigo que acabo de conhecer. E ainda bem que abordei assim de certa forma. Mas entrei. E quando eu entro na cela dele, ele começa a encostar a porta, a fechar. E eu aí de facto apercebi-me que se calhar tinha feito a geneira. Os guardas não sabiam exatamente onde é que eu estava e se ele fechasse a porta, quer dizer, eu podia ficar efetivamente em risco. Mais uma vez, um pré-juízo, mas desta vez se calhar um pouco mais justificado do que na história anterior. Mas agora o interessante é aquilo que ele me queria mostrar. Porque ele queria mostrar que a porta da cela não tinha maçaneta, que era algo que eu nunca tinha pensado. E o que ele me disse foi, imagina seres estrangeiro, sabes que vais ficar aqui uns anos, não me lembro qual era a duração da pena, num país que não conheces ninguém, longe da tua família, dos teus amigos, etc. E de repente fecham-te na porta e tu não tens maçaneta. Portanto, pensem nisto porque é uma imagem incrivelmente poderosa e que eu, que já na altura já era investigador na área das prisões, nunca tinha pensado. E não ter maçaneta numa porta é uma coisa altamente bizarra. E, portanto, estas duas histórias, o que é que eu queria contar com isto? De certa forma, o contraste da experiência de quem vem de fora e quem está dentro, na sequência também do que dizia a Rafael, de certa forma, e também focar na importância que é a forma como falamos com os reclusos, como os tratamos enquanto seres humanos, obviamente, com falhas, alguns mais do que outros, mas como pessoas, tal como nós, e reconhecermos um pouco que a linha entre o bem e o mal é frequentemente muito tênue. E foi por isso que, quando eu cheguei ao MNP, ao Mecanismo Nacional de Prevenção, uma das coisas que eu tentei promover na dinâmica das nossas visitas era a forma como nós falávamos com os reclusos. Nós, quando vamos às prisões, estamos lá, de facto, para saber se há maus tratos, certo? Mas primeiro temos que criar uma certa empatia. Tem que se criar um certo laço que permita à pessoa saber que não estamos ali para julgar, e por outro lado também não para validar,
um qualquer comportamento, presente ou passado, da pessoa com quem estamos a falar. Estamos ali para ouvir, para tentar compreender e para ajudar. E ajudar não só os reclusos, como também os guardas e as direções. É engraçado que, enquanto falava a Rafaela, dizia isto em relação às famílias, e eu, sem saber o que eu ia dizer, ia partilhar esta ideia quanto aos guardas, porque muitos dos guardas também estão, de certa forma, presos. Porque eles também vivem, o seu cotidiano é nesse ambiente tenso, violento, sujo, claustrofóbico, não cheira bem, cinzento. É lá que eles passam os dias. É nesta micro-ordem social que grande parte da sua vivência existe. Portanto, eles também estão muito confinados. Eu sou muito sincero, eu gosto muito de visitar prisões, mas gosto ainda mais de sair. E, portanto, enfim, parece-me também paradigmático. Já estou a chegar mais à parte final, mas queria olhar um bocado cá para dentro para Portugal. Portugal tem um parque prisional muito heterogéneo, com prisões de variadíssimas dimensões, frequentemente sobrelotadas, mas nós podemos cometer um crime e terminar no EP, por exemplo, do Porto, onde costuma haver mais de 1000 reclusos, para apenas 700 vagas, ou podemos acabar em EPs com 30 pessoas. Portanto, a experiência de privação de liberdade é muito diferente. Não pode ser igual passar tanto tempo em sítios tão distintos. As prisões pequenas são relativamente familiares, mas, por exemplo, se formos a uma prisão grande, há bocado falo do Porto, mas no EPL, que é em Lisboa, os próprios reclusos chamam às alas as selvas. Portanto, vivemos na selva. Tanta é a gente, tanta é a confusão, tanto é o barulho, tanta é a violência, a intimidação. A pessoa não é o João, é o 3441. Okay? Já nas prisões pequenas temos um bocado o oposto. São prisões mais calmas, por norma mais seguras, mas depois não nos são oferecidas grandes capacidades aos reclusos que possam depois aproveitar no exterior, porque a oportunidade de trabalho, de educação, formação, até lúdica, para as pessoas se desenvolverem, são muito menores do que há nas prisões grandes. E, portanto, estas diferentes experiências traduzem-se também depois no bem-estar dos reclusos. E Portugal, e para mais, continua a aprender muita gente por 100 mil habitantes, é dos países europeus cujo tempo médio em reclusão é maior, e sabendo que as condições são frequentemente más, que a oferta ocupacional é escassa, muito menos ainda na pandemia, que o contacto com o exterior, como já tão bem exemplificado, é absurdamente limitado, pergunto-me um pouco quais são as hipóteses efetivas de ressocialização das pessoas que nós pomos nas prisões e qual é o sentido de privar de liberdade certas pessoas por crimes muitas vezes menores, pois certamente não é garantir a sua reintegração. Apesar de tudo, a prisão acaba por ser, na minha opinião, atenção, um mal necessário, mas há melhores e piores práticas de privação de liberdade. Há melhores e piores condições de reclusão. O problema é que este também é um tema que não vende, é um tema que está muito dependente da vontade política, é um tema que eleitoralmente não é famoso, exceto para um discurso populista, que normalmente é muito fácil todos ouvirmos: vamos investir nas prisões quando temos um restaurante a fechar, ou eu não quero pagar refeições a estes bandidos, ou pessoas que ficam chocadas por um recluso ter aulas de educação física ou uma televisão. Mas temos que focar e temos que nos relembrar que a punição é a privação de liberdade, é não ter a maçaneta na porta, é o não controlar as horas a que se sai da cela ou do quarto, não controlar as horas a que se come, o que se come, quando se fala com a família, etc. É muito difícil. E isto comunica uma censura brutal, que é: tu não podes ou não estás apto a viver no meio de nós. E tornar as condições de reclusão ainda piores não tem, e agora cientificamente falando, sentido, pois está provado que não diminui a reincidência, que não se formam, chamemos de melhores homens, por estarem mais tempo presos, ou muito menos por estarem presos em condições desumanas, antes pelo contrário. Pois há um argumento ainda mais forte, que é este argumento humano, não é? São pessoas que vão voltar a sair para conviver com todos nós. Portanto, sendo que é necessário haver prisões, de facto há crimes verdadeiramente hediondos e pessoas para quem a censura, a meu ver, deve ser comunicada, temos que apostar na humanização do cotidiano entre muros, aquilo que acontece depois da punição, que, repito, é a privação de liberdade, é a colocação na prisão. E é nisso que trabalha o mecanismo. E agora mesmo, para concluir, não sei se já estou a ultrapassar o tempo de 3 minutos. Ok, estou a terminar. Portanto, vou contar mais uma história, curiosamente ou não. Eu agora trabalho mais em peace building na minha investigação.
E tantas prisões como as zonas de guerra são sociedades marcadas por diferenças de poder, pela violência, pela opressão, por esta ideia de nós contra eles. E também aqui o diálogo é fundamental. E é por isso que, tanto no meu trabalho, tanto nas prisões como nas zonas de guerra, um dos objetivos que eu tento sempre é gerar esta percepção nas pessoas de que o todo é maior que a soma das partes, não é? Que a coexistência pode ser um jogo de soma positivo. Nós vivemos com o outro, não tem que ser mau. E isso é uma escolha. A oposição, tal como a coexistência pacífica, é uma escolha. E há uns dias estava a falar com um amigo meu, um amigo que curiosamente também estudou em Coimbra e que agora é secretário de Estado em Cabo Verde. E ele também se dedicou depois nos estudos post-grad a questões de resoluções de conflitos. Estávamos a falar por causa de um outro projeto e ele me contou uma história muito engraçada, que foi quando chegou à Inglaterra para o mestrado, ia cheio de ideias, não é? Para mudar o mundo, fazer a diferença, resolver guerras, etc. E o professor dele, o professor, tutor, supervisor, enfim, na primeira reunião que eles tiveram, disse-lhe algo muito interessante e pelos vistos ele não se esqueceu, que foi: Pedro, tu tens grandes ideias para resolver os problemas do mundo, mas tu perdes tempo para falar com os teus vizinhos. E a prisão também exige isso, ok? E é isso que é a minha mensagem final. Exige que compreendamos a necessidade de falar com o outro. Que quem trabalha com os reclusos entenda que estes são de certa forma os seus vizinhos. E que quando saírem da prisão vão ser vizinhos de outras pessoas. E enquanto seres humanos merecem o nosso reconhecimento, o respeito pela sua dignidade e, enfim, tempo para serem ouvidos, tal como vocês me estiveram a ouvir aqui agora. Portanto, é tudo. Obrigado. Muito obrigada pela partilha. Então a palavra ao Sr. Luís Barbosa. Muito obrigado, Cristiana, Cátia e todos os participantes, os colegas oradores anteriormente. Foram muito interessantes as vossas participações e que me fazem de alguma forma também reviver a pouca experiência que tive na prisão como fotógrafo, e que vou de alguma forma também agora apresentar mais por imagens, como também estavas a dizer, Cristiana. De alguma forma foi esse a minha mensagem, não é? A minha vontade de falar é obviamente esta, e por isso é que quis participar, mas há sempre aqui este jogo paradoxal também de ok, o silêncio das minhas imagens, ou esse quase silêncio, poderiam falar por elas, mas logicamente que é uma mais-valia e uma honra estar aqui com vocês a tentar trazer outras histórias por trás das imagens, e de alguma forma, como eu disse também, sobretudo à Cátia, logo na primeira intervenção, sobretudo esta parte mais emocional, que eu acabei de ouvir nas duas participações, quer na mais técnica, digamos, da Rafaela, como a do João, também com as experiências que teve tão interessantes no meio prisional. As minhas, já agora, também é interessante esta questão temporal e de como eu fui o mais forasteiro dos três, não é? Precisamente pela minha função, também apenas como fotógrafo, não é? Este convite que eu tive, a vossa função a nível do sistema prisional é completamente diferente, mas as minhas 3 horas que eu tive em cada estabelecimento prisional, não é? A noção quase de... Eu ainda me senti mais forasteiro com a câmera na mão a tentar abordar essas situações que estavam então limpas para que eu fosse fotografar, pegando aqui um bocadinho nas palavras também do João, não é? De como ele pode aparecer a qualquer momento, de como a minha imagem já havia quase um reenquadramento por trás da direção dos serviços de reinserção, não é? Como é lógico, foi para mim uma mais-valia e uma forma quase também aqui de paradoxo, uma liberdade para mim como fotógrafo, entrar num meio onde a liberdade é o que é, resumida, não é? Por isso, desde já, claro que eu percebo a situação, mas queria que percebessem também que eu estava enquadrado por um espaço temporal, não é? Por um guarda sempre atrás de mim, muito simpático, um diretor: Luís, temos que avançar, e eu só fotografei aquilo que me deixaram, efetivamente, e as minhas imagens foram depois também elas próprias, passaram por um crivo, não é? E logicamente eu percebo questões de segurança, etc., mas tivemos que mostrar as imagens, e eu e o meu colega, já agora, este projeto não fazia sentido sem falar dele, o Peter Schultes, que depois, não sei se a Cátia poderá dispor, ou a Rafaela, o site, eu tenho aqui uma pequena nota nesse sentido, no Prism Photo Project, que é então um projeto iniciado pelo Dr. Daniel Fink, historiador e cientista de estatísticas prisionais, o fotógrafo Peter Schultes, o meu colega e amigo agora, por causa deste projeto, a doutora Maria José Moutinho Santos, da Universidade do Porto, e o doutor Cândido da Agra, o professor Cândido da Agra, também de Criminologia do Porto. Digamos que assim, estas duas entidades, então,
de qual eu felizardo fui convidado para entrar neste meio nestes muros, não é? Para além dos muros, nesta relação então, como já os colegas oradores anteriores referiram, não é? Neste fora dentro, e então a minha intervenção muito rápida, muito de intruso mesmo. Eu tive algumas situações em que alguns reclusos, nomeadamente no estabelecimento prisional de Viseu, um dos mais super populosos, e onde eu tive maior contacto, mesmo a nível de distância, com os reclusos. Alguns deles eu não tive qualquer situação menos amistosa, enfim, alguns esgares fortes, sem dúvida, mas de repente aparece um gajo com uma câmera na mão, não é? Desculpem a expressão portuguesa, mas é mesmo isso, não é? Quer dizer, e tudo aquilo é alterado, não é? Nós imaginamos o que será estar, enfim, em reclusão e com outras pessoas, e de repente aparece um fotógrafo, não sabem o que é que ali se está a passar, e foi realmente assim uma situação também emotiva, que ainda reforçou mais isso tudo. Bem, eu prometi imagens, estou para aqui a falar e não me calo, não é? Vou então passar às imagens. Eu acho que isto deve estar correto, como há bocado já tínhamos visto. Deixa-me só. Pronto, eu tenho aqui algumas imagens e por favor vão-me dizendo o tempo, que eu tenho tendência assim, a perder um bocadinho na questão temporal. Nós trabalhamos com tempo, a fotografia, não é? E deixem-me também, antes de avançar, só agora aqui uma parte mais minha, mais pessoal, mais fotográfica, menos prisional, se quiserem, mas desde que a Sónia Silva, do CPF, me ligou, que a questão da prisão, logicamente acho que fascina qualquer fotógrafo, mas a mim fascinou-me por esta tríade, não é? O espaço, o tempo, e fotografar uma prisão, depois ser exposta também numa prisão, depois, por sua vez, houve outra segunda exposição no Museu do Aljube, numa antiga prisão também, ou seja, todo este contexto foi assegurado, não é? Também pela continuidade do projeto. Deixem-me também já agora referir, já que tenho esta oportunidade, que se não fosse esta infelicidade enorme que estamos todos a viver, e nós estamos aqui, somos uns felizardos porque podemos estar aqui a partilhar isto, mas o que sabemos desta pandemia, este projeto eu já devia ter fotografado mais alguns estabelecimentos prisionais, a esta data, enfim, prometo algumas notícias para o próximo ano, porque tivemos que naturalmente cessar este projeto. Eu agora iria fotografar provavelmente algumas prisões no sul do país, o Peter já fotografou mais uma, enfim, por isso fica aqui esta nota que espero que em breve ouça falar novamente deste projeto, o qual também agradeço este convite também para me colocar a falar do meu trabalho, mas sobretudo para de alguma forma referenciar que ele à partida não fechou ainda. Apresento-vos então algumas imagens, tenho aqui algumas imagens soltas deste projeto. Leiria, a primeira prisão então que eu visitei, ainda por cima uma prisão, estabelecimento de prisão de jovens, o que foi, eu já estava muito emocionado, muito excitado com esta situação, quando entrei no estabelecimento prisional para jovens, não é? Da idade do meu sobrinho, e, enfim, quer dizer, a situação emotiva ampliou-se de uma forma que eu não estava à espera e que foi realmente muito dilacerante a nível humano, não enquanto estava lá, a câmara de alguma forma não nos tira o nosso humanismo, mas há uma slight barrier, como dizia a Julia Margaret Cameron, a Dorothea Lange, peço desculpa, dizia, há uma slight barrier, não é? Há uma ligeira barreira que nos protege com o que estamos a ver, mas efetivamente quando saí e consegui pedir o meu menu para almoçar, percebi a liberdade que nos encontramos, não é? De poder escolher carne, peixe, enfim, uma salada. Depois de quando saímos dos estabelecimentos prisionais, como o João há um bocadinho dizia também, não é? Que parece que as coisas de alguma forma fazemos ali um retrocesso do que vivemos. O estabelecimento prisional da Guarda, o maior que eu visitei, e o de Viseu o mais pequeno, mas também quando eu tive então a tal situação mais íntima, se quiserem, está bem? Depois tem aqui o site então do projeto, para conhecerem também o trabalho do Peter Schultes, e mais um pouco destas questões mais técnicas, das exposições que visitamos, e já agora também aqui o meu site. Enfim, eu tive quase um desafio quando a Cátia me convidou também, em nome da associação, de falar só desta imagem, ou de alguma forma também provocar-vos, mas não consegui, porque esta imagem de alguma forma pode refletir muito daquilo que eu senti, que eu vivi quando a Sónia me telefonou, e a questão do preto e branco, da luz e da sombra, não é? Do fundo de ter algum receio desta fetichização da imagem fotográfica, não é? Destas imagens que nós temos dos filmes, das séries,
enfim, mas ao mesmo tempo também não querer ir com uma carga de poetizar demais a situação. Enfim, como eu vos disse, foram umas curtas horas que estive no estabelecimento prisional e esta imagem quase que reflete, sintetiza quase tudo aquilo que eu fui vivendo, não é? O nível de dar o lado mais escuro, o lado mais claro, a questão da redenção. Aqui podemos ver isto como uma educação, ou sobretudo, eu, devido à minha questão a minha condição religiosa, eu vejo isto mais como uma educação que propriamente como uma redenção religiosa, mas a questão da espiritualidade, da redenção, de como este elemento religioso olha para as grades e de alguma forma as transforma em luz, não é? Do lado mais escuro, a questão mais sexual e das cartas e da intimidade de cada um que está no teto do lixo, aqui no estabelecimento prisional da Guarda. É uma situação, eu pedi ao diretor na altura e ao guarda estavam comigo, os reclusos saíram para eu então fotografar, e eu tomei a posição de estar deitado na cama de um dos reclusos e perceber que este teto faz parte da exceção que eles diariamente veem, não é? É uma das situações que eu, voltando, gostaria de efetivar ainda mais esta parte superior das camas. E depois, por destino, enfim, há aqui um jogo que eles deviam estar a jogar na altura, não é? Antes de eu entrar, e que estavam a jogar um jogo, penso eu, de luta, e que diz aqui ganha e perde em espanhol, não é? A questão do ganha e do perde. E na altura até pensei que pena não estar aqui o perde e aqui o ganha, mas o paradoxo da luz e da sombra. Em 2010 faleceu, por exemplo, um fotógrafo francês, o Bernard Stiglitz, penso que é assim, que tirou o curso de filosofia precisamente após ter sido preso, não é? Quer dizer, às vezes na luz é que está a sombra e às vezes na sombra é que está a luz. Enfim, eu pedi à Cátia esta possibilidade de um discurso mais emotivo, mais filosófico, não é? De alguma forma também acho que pode ser aqui um ponto final interessante para as excelentes intervenções que acabamos de ouvir anteriormente. Eu vou avançar então com algumas imagens mais soltas. Esta é uma imagem que também de alguma forma, aqui já saímos da Guarda, vamos para o estabelecimento prisional de Leiria, e é uma imagem de um espelho que nós sabemos que não é vidro, não é? Com certeza, e esta anamorfose que acontece com a reflexão, não é? O ângulo que eu tomei, o ângulo de vista que eu tomei, cria então aqui uma relação que me pareceu muito, diz pouco, isto não diz nada que é uma prisão, enquanto aqui nós temos as grades, enfim, as imagens sexuais, as imagens de religião, o calendário, não é? O tempo. Aqui isto diz pouco sobre o que é uma prisão, mas a mim disse muito simbolicamente sobre o que é esta realidade distorcida, que era a realidade que o João há bocado apontava, que era a realidade desculpa. A Rafaela, desculpa, não leves a mal, estas apresentações ficamos assim um bocado mais, eu fico um dia mais perdido. A Rafaela referia também toda esta realidade distorcida, não só de quem se vê ao espelho, mas dos familiares, de quem está fora. Enfim, acho que foi aqui um simbolismo triste, não é? Todo este trabalho eu senti bastante tristeza a fazer, mas também tentei trazer então o tal lado da luz, da possibilidade filosófica. Cá está outra imagem também muito simbólica, e vocês estão tão livres de lá está, uma imagem fotográfica só acaba quando alguém a vê, digamos, não é? Que é o vosso caso agora. Será que eu quis fugir daquela fetichização da imagem fotográfica da prisão, mas caí numa poetização? Enfim, não sei, foi o que eu senti na altura, foi o que de alguma forma esta condição mais filosófica do que é estar em reclusão, daquilo que o João disse também muito bem, de que nós todos temos aqui uma linha muito tênue de poder acontecer. Enfim, tudo isso me foi então motivando e foi realizando aqui alguns enquadramentos, que é o caso que aqui estamos a ver, nesta reflexão da luz e da sombra. Não é? Aqui há algumas especialidades, deixem-me só também fazer aqui uma pequena nota mais técnica. As primeiras imagens no CPF Porto foram todas expostas num sistema mais trivial e clássico, imagens na parede, e em Lisboa, em 2018, houve meia dúzia de imagens na parede, no formato parede, então impressão, e depois houve projeções multimédia também, em que eu de alguma forma consegui trabalhar ainda mais esta questão do timing das imagens a aparecerem e desaparecerem, enfim, tentar criar aqui um ritmo visual. Pessoalmente gosto mais do primeiro formato, mas houve aqui também uma experiência. E dei aqui então estes dípticos.
E se repararem, há aqui também uma frase que de alguma forma me tocou. Isto é o dia, precisamente o dia 26 de outubro, não é? Este noema fotográfico, isto foi aqui referenciado mesmo por este calendário, não é? O isto foi, todos pecaram, a estar cortada no mesmo estabelecimento de leiria, à saída, ainda dentro do, que é enorme, quem conhece, é um terreno vasto, não é? João, o cigarro de enrolar, não é? O cigarro, essa questão tão presente e tão amiga dos reclusos e tão inimiga, como tu também referenciaste, não é? Esta questão que de alguma forma, aqui esta intimidade, eu estava proibido de fotografar faces, ou delas serem reconhecidas, pelo menos, há outros atributos técnicos, ou contra a luz, ou como há bocado viram, nem eu queria, não era essa a minha intenção, assim, essa imagem passa a expressão mais quase pornográfica de ver, nós temos muita intenção de ver quem é, embora eu tive esgás para mim que eu adorava ter feito retratos dessas pessoas, sinceramente, eu gostava mesmo, aquela face, contam histórias de vida, mas a minha intenção não era mesmo essa imagem de quem é o prisioneiro e as rugas ou a cicatriz que o João há pouco falou. Lá está. Eu, como fotógrafo, também gostava de poder captar isso, mas ao mesmo tempo o simbolismo, e ainda por cima na leitura que eu quis fazer sobre este trabalho e que me era permitido, há então aqui esta abordagem, mais de alguma proximidade, mas sem sabermos quem é a pessoa. Não é? Aqui todos estes Melvins e que o João falou, estas pessoas que de alguma forma tive também já agora, e acho que é interessante, e sentimos isso com a participação de João, estas histórias estão por trás, alguns reclusos disseram, fotógrafo, já viu daqui, que interessante, que seria obrigado. Outros tive olhares, como vos disse, que foram realmente assustadores. Eu não senti também nunca receio, enfim, não é? Somente nesta prisão que estamos agora aqui, no estacionamento prisional de Viseu, é que eu estive mesmo tão próximo dos reclusos. Nas outras eles saíam para eu entrar para fotografar, ok? Aqui tive a sorte, desculpem a palavra, mas a sorte de não estar o diretor, estava uma pessoa da parte da psicologia, enfim, tive a sorte de poder, também pela própria estrutura, como o João falava, a própria estrutura da estação de Viseu, mais familiar, desculpem aqui a expressão, mas não quero dizer que também com isso, e de alguma forma foi-me permitido estar mais próximo dos reclusos. O que para mim, humanamente, fotograficamente, foi realmente muito interessante. E aqui também tive alguns nomes, não é? Dizer, mas que é isto que se passa aqui e tal, quem este gajo está aqui, o que é que se passa aqui, não é? Acordar e ver um gajo de câmara na mão, ali com guarda, enfim. Depois lá está, esta proposta, eu vou avançando mais rápido. Telmo, não é? Avisa-me, por favor, senão eu vou ficar aqui até às 11 horas a falar de fotografia, mas de alguma forma esta questão então sempre muito simbólica, muito de redenção, de educação, enfim, de religião, não é? Há muitas questões do sexo, das cartas, das imagens eróticas, das imagens dos santos. Há um detalhe que eu não tenho aqui, porque não, enfim, de alguma forma até podia funcionar bem aqui no monitor, que vocês estão a ver, mas há um escrito do recluso, tem a ver com uma oração, em que ele risca a palavra Jesus salva-me, e ele risca salva-me e salva-nos. A questão da pluralidade, a questão do grupo, mais do que a questão somente da individualidade. Foi aqui um detalhe que, infelizmente, não vos estou a mostrar. Fotograficamente, enfim, mas é aqui uma nota bastante interessante, que eu achei muito interessante ter visto isso também. A questão da religião, a questão, enfim, destas questões também da imagem fotográfica, que eu espero que, já viram que eu sou um bocado chato, sou um bocado... mas ao mesmo tempo dá vontade, e depois se quiserem posso partilhar este slide e verem as imagens, ou no site tem lá algumas imagens, e peço-vos então para verem sem esta voz chata por cima, vejam em silêncio, porque acho que podem retirar mais, espero que retirem mais das imagens, ok? Aqui a situação da arquitetura, algo que eu não abordei tanto, o meu colega Peter Schultes abordou muito mais esta questão da arquitetura, dos espaços, de como são as prisões. Com o Peter Schultes vocês visitam as prisões, comigo espero que visitem um pouco da alma, um pouco da questão emotiva do que são as prisões. Não é? Eu vou só citar uma palavra também, uma frase do professor Cândido da Agra, que na altura em que estávamos ainda a montar a
exposição no CPF, e eu sinceramente, isso em meias palavras, fiquei muito, muito orgulhoso de ouvir, muito, muito sensibilizado também, e perceber que tinha feito um trabalho da parte emotiva que eu abordei o trabalho, em que, não sei se me estão a ouvir, ok? Apareceu aqui uma conexão lenta, em que ele disse que as imagens levavam-no para o seu recanto filosófico, e vindo de quem veio, do professor Canto da Agra, e, enfim, de alguma forma percebi que havia aqui uma ligeira comunicação. Espero que isto não soe aqui algo narcísico, pelo contrário, não é? Mas para percebermos de como essa ferramenta da luz e da sombra, de não estar a apontar o dedo, ai criminosos, mas também não estar de alguma forma, ai coitadinhos, não. Haver aqui este meio termo e este humanismo, espero eu, nas imagens. Não é? Aqui não é inocente, não é? Esta questão de alguma liberdade dentro do regime prisional, um momento muito interessante em que os reclusos estavam a trabalhar na apanha da azeitona, uma imagem aqui muito bíblica, e depois, contrariamente, em Viseu novamente, todo aquilo que vocês, como estudiosos da matéria, e eu não, sou o forasteiro, o verdadeiro forasteiro, de câmara na mão, percebem que das grandes relações negativas que temos com o sistema prisional é o excesso, o número de prisioneiros em certas celas, além de outros que vocês conhecem melhor do que eu, não é? Mas este foi um dos que reparei mais, não é? O que senti mais, esta sobrepopulação, não é? de algumas entidades prisionais. Imaginem que aquilo que eu disse há bocado, eu não queria fotografar as caras, não era essa, mas quem me dera ter feito um retrato poder ter essa possibilidade também de ter feito aqui um enquadramento em que me permitisse de alguma forma ter os desgastes, ter as faces das pessoas que estavam. Foi uma manhã diferente, foi uma manhã que para muitos foi interessante, como já vos disse, ei, a fotógrafa ali, para outros ficaram completamente chateados com a situação, ou seja, houve ali uma dinâmica, não é, no momento do cigarro e tal, enfim, esta noção de alguém que vem de fora, não é, que vocês também abordaram também, enfim, aqui algum político também com toda esta noção gráfica das grades. Okay. Aqui também uma imagem mais provocatória, que me provocou a mim imensamente, provocar no bom sentido, enfim, mas na guarda, não é? Estes olhos, não é? Estas imagens tão idílicas e bucólicas. Depois vejam em silêncio também algumas delas, que eu acho que podem ganhar mais qualquer coisa, espero eu. Não é? A impossibilidade das faces, como vos digo, mas aqui esta era até um enquadramento que eu faria, mesmo que pudesse fotografar a cara do senhor. Esta não foi. Algumas foram medidas ou remediadas, reformuladas para que a cara não aparecesse. Esta foi mesmo uma tomada de vista direta, porque senti este peso, esta falta de cara, parece que é mais, que nos olha mais do que se tivesse uma face. Esta imagem, penso que diz tudo, independentemente de em vez de estar uma santa, uma entidade religiosa, se tiver a imagem do filho, da mulher, da esposa, do pai, do avô, não é? Aquela situação do avô foi interessantíssima também, todas elas, mas aquela revela foi muito interessante, fotografar a casa, enfim. Aqui está tudo, não é? Está a redenção, está a esperança, está o tempo, não é? O tempo que não passa, o tempo que vai passando. Uma imagem, eu acho que é forte, uma imagem. Aqui a questão dos dípticos também, não é? De cortina fechada, a cortina aberta, e agora a subjetividade de cada um, lá está, eu falei com a Cátia, não vos prometi nada mais concreto, é toda esta visão pessoal. E depois também reparem uma coisa, eu tenho que pensar assim nisso como estudantes da área, como futuros pensadores, não existe uma maneira de fotografar prisões, quer dizer, foi isso que eu e o Peter, não é? Qual é a maneira de fotografar prisões? E já agora convido-vos também a ver, aí sim, eu estou-me a esquecer do nome de fotógrafo, é uma grande falha, chama-se L'Impossible Photographie, é um projeto francês, que eu depois posso fazer chegar o link do livro, em que um fotógrafo, em vez de fazer o que eu fiz, ou seja, em vez de fotografar, ele pediu autorização para dar um ligeiro workshop aos reclusos, alguns reclusos, com câmaras muito, muito simples, e eles próprios é que tiraram as fotografias. Eu quando vi essas fotografias senti quase que as minhas imagens nada podiam dizer, não é? Quer dizer, eles estão em reclusão, eu sabia que estava lá de visita, não é? Tudo muda, não é? Como devem perceber.
enfim, eu não sei se já recebi para aqui alguma mensagem, que eu perco mesmo a questão das horas. Se calhar já. Sim, mas Já. não tem problema. Pronto, eu vou também finalizar, não vamos ter que ver todas, eu também tinha desenhado aqui qualquer coisa para ter a mais, não é? Enfim, por isso, digam-me vocês quando eu vou passando assim mais rápido, algumas imagens sexuais, etc. Deixem-me então já agora só mesmo 30 segundos, que eu acho que também está aqui muito nesta imagem, Cristiana. Uma porta fechada, outra vez a religião, mas chamem-lhe, não é, a redenção, a educação, aqui sim, a educação, e a luz que de alguma forma transmite uma espécie de uma tríade, não é? E a saída. Eu acho que até podemos, enfim, ficar nesta imagem, para não vos chatear mais. Há mais coisas para ver, há muitas mais coisas para ver, mas sobretudo... Também só queria referir uma coisa, não foi por eu querer mostrar todas as imagens, eu se mostrasse só aquela primeira que vos tinha dito, ou meia dúzia que podia ter feito, eu acho que estava a ser estava a denegrir um bocadinho o objetivo do projeto. O projeto foi massivo, quer no CPF, quer no Aljur, porque nós quisemos mesmo colocar muitas imagens para as pessoas sentirem de alguma forma algum desconforto e alguma repetição, porque os reclusos vêm diariamente. É um universo de repetição. Okay? Por isso nós também quisemos de alguma forma passar essa mensagem. Telmo, Cristiana, deixo-te agora, desligo, não é? Porque passa muito rápido o tempo. Sim. Muito obrigada pela sua partilha e do trabalho tão... Eu agradeço por vocês me darem esta realidade. Estar aqui um outsider com vocês, mas obrigado, muito obrigado. Obrigada a nós. Então, penso que podemos agora passar para o debate e para as perguntas. Temos aqui a Paula, que quer fazer uma pergunta ao Dr. João Costa, e a Cláudia, que também já deixou a sua. Paula, queres então falar? Boa noite a todos. Minha pergunta é para o Dr. João Costa, e atualmente o senhor falou um pouco sobre isso, e se fala muito que as prisões estariam, de certa forma, obsoletas, na forma como elas são originalmente. E eu queria, na verdade, fazer duas questões. A primeira tem a ver com as prisões privadas, se, de certa forma, elas não põem um pouco em causa o direito dos reclusos, já que, no fundo, sendo privadas, acabam visando um pouco a questão do lucro, e se isso não entraria em conflito com a finalidade das prisões, que seria ressocializar os reclusos. E a minha segunda pergunta seria se essas prisões que nós temos atualmente não alcançam essa finalidade, então qual seria um modelo de prisão que seria, digamos, ideal? Então, não sei se queres que eu responda já, se queres, como é que vocês... Pode responder. Ok. Obrigado, Paulo, pela pergunta e pelos comentários, porque foste também tu avançando com ideias interessantes. Portanto, vou tentar repartir aqui um bocadinho. A questão de ser obsoleto ou não, eu repito, é a ideia do mal necessário e de nós agora também estarmos na posse de dados que nos indicam cientificamente aquilo que funciona um bocadinho melhor, porque nada funciona propriamente bem. Há um artigo conhecidíssimo, e já tem décadas, que acaba com What works, nothing works, sobre prisões. Portanto, essa ideia de uma prisão boa, uma prisão que funciona, não digo que será um mito, mas que é muito raro acontecer, porque as prisões vão nos privar de liberdade, privam-nos de uma das coisas que mais essenciais nos é. Mas também isso não significa que elas, como disse, não devam existir para certos casos e para certas situações, obviamente, e que não haja os melhores modelos, e já lá iremos no final a isso. Quanto às questões das prisões privadas, é engraçado porque a minha intuição diz-me logo que negociar com liberdade, não é? Colocar uma função estatal propriamente dita, associada aqui a uma restrição fundamental de um direito e ligá-la ao lucro, é algo que me causa alguma confusão, porque não me parece que nós tenhamos que gerir, porque no fundo uma prisão privada é gerida de forma a dar lucro a quem a gera, certo? Esse é o propósito básico, é uma empresa que o faz, e portanto isso coloca-me desde logo algumas reticências, mas simultaneamente e também há muitos estudos sobre isso, há algumas prisões privadas que até funcionam bem,
comparativamente. Qual é a diferença? Linhas gerais, isto depois haverá casos certamente diferentes, mas linhas gerais, as prisões privadas são mais modernas e têm instalações em si mesmas melhores. Isto fala da realidade que eu conheço, que é inglesa neste sentido, atenção. Mas depois há um maior distanciamento do staff, tanto do pessoal de vigilância como da direção do recluso, ou seja, há maior liberdade, mas há menos apoio. E isso também tem várias consequências a nível psicológico. Mas a nível de princípio, como disse antes, a minha intuição é que a prisão devia ser gerida publicamente pelo Estado. Quanto ao modelo ideal, quer dizer, eu não quero cair aqui em lugares comuns e falar da Noruega e dos países nórdicos, mas de facto é difícil não fazer, mas independentemente de individualizar certos sítios onde as prisões têm melhores características, vou focar-me nessas mesmas características. E uma delas, pegando nas últimas coisas que dizia o Luís, tem a ver com o próprio design de interiores e sobre a arquitetura, que são duas coisas distintas. Portanto, a ideia nem todas as prisões têm que ter grades, não é? Podem ter outro tipo de coisas. As prisões são muito cinzentas, não têm espaços verdes, e isso está provado. Há muita literatura na arquitetura prisional, que o facto de nós mudarmos, nem temos que pensar nas prisões, basta olharmos para nós. O sítio onde nós vivemos, aquilo que esse sítio nos transmite, pelas cores, pela forma como o decoramos, tem impacto no nosso bem-estar, na forma como nós nos sentimos lá. E, portanto, a luz, a ideia da luz também, como dizia o Luís, do espaço verde, da ausência de elementos de opressão, da grade, do cinzento, tudo isso tem impacto. E aliás, é algo que eu já me fui comunicar por muitos reclusos que se queixaram, às vezes, das cores, da cor que é a parede. Especialmente o cinzento é uma coisa muito pesada. Essa ideia de repetição cria desconforto, também outra vez pegando palavras dos meus colegas anteriormente. E, portanto, a meu ver, para além das questões da arquitetura que falei, da própria forma como a prisão está organizada, a dimensão nem muito pequena nem muito grande, porque muito pequena acaba por não dar oportunidades, muito grande é hiper impessoal, por norma, e acima de tudo que possibilite a quem lá esteja oportunidades, se as quiserem ter, de trabalhar em si mesmo, seja do ponto de vista educacional, educação, formação, trabalho e mesmo lúdico. E depois, por último, e agora seria melhor saberia falar isto da Rafaela, mas em relação ao contacto com o exterior, que permitissem contactos com o exterior, mais fácil. Por exemplo, a ideia de ter telefones nas celas até poderia terminar com questões como os telemóveis e algum tráfico associado a isso mesmo. Porque é que nós privamos uma pessoa de falar com o seu filho? Quer dizer, a mim isso faz-me alguma confusão. Não estou a dizer que tivessem uma hotline aberta 24 horas, mas quer dizer, alguma coisa um bocadinho mais razoável que os famosos 5 minutos. Enfim, isto daria para falar aqui muito tempo. Eu estou a tentar circunscrever e sei que já falei bastante, portanto passo a palavra a uma próxima. Obrigado. Obrigada. Deixaram cá umas perguntas, eu vou começar a ler para ser mais fácil então. Da Cláudia Vieira. A minha questão é se, no caso da família não se poder deslocar às visitas, por uma questão de distância, por exemplo, e se não possuir meios financeiros para pagar os tais cartões para o recluso poder utilizar o telefone, se deixa de existir contacto ou se existe algum tipo de apoio por parte das prisões, por exemplo, para manter o contacto entre as famílias. Eu acredito que seja para a Rafaela, porque a Rafaela falou disso no início. Passo então a palavra. Antes de responder à questão, vou assim, monopolizar o meu tempo para agradecer ao Luís e ao João as fabulosas intervenções. Muito obrigada. Eu costumo dizer que as prisões foram o maior banho de humanidade que eu levei na vida e, tirando 2020, eu nunca deixei de as visitar. E as prisões não são sítios para se visitar por toda a gente, porque não são zoológicos, as pessoas que lá estão são humanos. E, portanto, este peso de visitar uma prisão tem que ser respeitado, como o Luís e o João muito bem elencaram, mas são banhos de humanidade em toda a sua, em todo o peso que esta questão implica. E, portanto, passando aqui isto, em relação à questão, ora bem, então é o seguinte, imaginemos, e eu agora vou passar às milhentas histórias que tenho, imaginemos que são Cláudia, respondendo diretamente, Cláudia, imagina que és uma reclusa numa prisão como a que eu estive, em que tem 750 reclusas e 5 técnicas de reeducação social para assistir a essas 750 reclusas. E essas 750 reclusos, para fazerem um pedido, seja ele qual for, têm que aceder às suas técnicas. Essas técnicas não se conseguem multiplicar pelo número de reclusas que têm, porque todas elas têm pedidos específicos, toda a gente tem especificidades, toda a gente tem pedidos
Portanto, é muito difícil sequer fazer este pedido de a minha família vive a 350 km e eu não tenho emprego na prisão e eu não consigo falar com os meus filhos, com os meus pais, fazer este pedido chegar ao diretor. E se ele chegar, o diretor o que vai fazer é aprová-lo uma vez. E, portanto, vai permitir uma chamada. E até este pedido rechegar pode demorar meses ou pode demorar anos. E, portanto, sim, na maior parte das vezes o contacto acaba por cessar por força das circunstâncias e não por falta de vontade, e sublinho aqui a impossibilidade dos profissionais se multiplicarem. E isto é muito recorrente, por exemplo, com reclusas estrangeiras presas em Portugal, ou reclusos estrangeiros presos em Portugal, que têm, por serem estrangeiros, algumas condições excepcionais, mas depois há sempre uma circunstância de vida que implica um pedido que se calhar quando chega já é tarde. Como, por exemplo, há vários reclusos que tiveram familiares que morreram durante a sua pena de prisão e quando o pedido para irem ao funeral chegou ao diretor, o funeral tinha acontecido há 15 dias. Continuo a responder às questões? Queres que eu leia então a segunda pergunta? É para ti também. Tranquilo, eu leio. A segunda questão é porque é que os visitantes são maioritariamente mulheres. Então, as prisões são o espelho contrário da sociedade. Elas amplificam tudo que a sociedade tem, de bom e de mau. E, portanto, quando nós pensamos na sociedade exterior, Matilde, nós pensamos que são geralmente, e os estudos mostram isto, e não é preciso estudos para perceber isto, que são as mulheres que levam, na sua maioria, o peso das responsabilidades familiares. Não é? Até se pensamos na pandemia e o peso do teletrabalho e o peso das responsabilidades infantis estão maioritariamente sobre as mulheres. E isto é exacerbado e amplificado ao seu limite máximo no contexto prisional. E, portanto, se uma mulher vai presa, os seus filhos geralmente estão com as avós. Se um homem vai preso, os seus filhos geralmente ficam com as mães. E, portanto, o que nós vemos em todos os domínios é que são geralmente as mulheres que prestam o cuidado, porque é assim que a sociedade está criada no contexto exterior e, portanto, ela vai se exacerbar em contexto prisional. Isto não quer dizer que não há homens que prestem cuidado, são raridades quando comparamos com a multiplicidade de mulheres que fazem exatamente o mesmo trabalho. Ok? E passando só aqui, então, para mais uma questão da Hélia, porque ainda me interpela, e depois passo a palavra ao João. A Hélia diz: no sistema português a pena não é vista de forma retributiva, para impor um mal, mas sim do ponto de vista preventivo. A minha questão é se efetivamente as prisões, se efetivamente sobre o prisma funcional a prevenção. E uma pergunta pessoal, o que mudaria? Eu vou-me permitir fazer uma adenda aqui, que é o seguinte: o que a lei diz não é o que a lei faz. E, portanto, o facto da lei dizer que o princípio é só de privação da liberdade, eu acho que vocês ouvirem-me a mim, ouvirem o João e ouvirem o Luís, conseguiram perceber que a prisão priva de muito mais do que a liberdade, priva de muito, e priva de tudo. E, portanto, eu não concordo que a prisão, e eu costumo dizer sempre isso aos meus alunos, a prisão não visa ressocializar, não visa prevenir. Isso é o que diz a lei. O que a prisão faz é visar punir. Pronto. E é isto que a sociedade concorda que a prisão faça. E ainda na questão da ressocialização que se falou muito hoje. Como é que nós vamos ressocializar pessoas que nunca estiveram socializadas na sua plenitude na sociedade? Pessoas que nunca estiveram integradas laboralmente, pessoas que têm o terceiro, que são analfabetas, que têm o terceiro ano de escolaridade porque foram impedidas de continuar os seus estudos. Como é que nós vamos ressocializar pessoas que nunca sentiram na pele o que é ser integrados numa sociedade? A prisão não vai cumprir coisas que a própria sociedade não consegue cumprir. E isto é muito importante perceber. Portanto, a minha resposta, muito cínica, mas muito ancorada em muitos anos de conhecimento sobre isto, é: a prisão não previne coisa nenhuma. Porque se nós tiramos uma pessoa do seu contexto, a metemos numa caixa negra, nos esquecemos dela durante 15 anos e depois a voltamos a meter exatamente no mesmo contexto, com todas as agravantes que a prisão provocou ao longo daqueles anos, eu garanto-vos que a prisão vai fazer tudo
menos prevenir o que quer que seja. E menos ressocializar e menos prevenir a reincidência. É uma visão muito crítica, muito cínica, mas honestamente é a minha. E calei. Eu acho que ainda nesta pergunta, acho que ainda podemos então passar a palavra ao Luís e ao João para darem também a sua opinião sobre a situação. Luís, se me permites, eu vou falar aqui porque vou fazer uma ponte boa e depois passo-te a palavra. É muito interessante, Rafael, sabes que e muitos de vocês, agora mais para os participantes até, muitos de vocês, não sei se são juristas ou não, mas pelo menos eu estudei aí na FEDUC e nós éramos muito, toda a ideia era a ideia da prevenção, que a retribuição era um bocadinho, era um erro por imensas, enfim, por imensas. Saímos daí quase endoctrinados no sentido da pena de facto tem um propósito de prevenção geral, prevenção especial e que retribuição é uma coisa do passado. E de repente fui estudar, e por isso talvez me aproxime agora da Rafaela, ciências sociais, sociologias e coisas associadas a essa área, e de repente o discurso era todo diferente, ninguém falava disto, ninguém falava sequer da ideia da culpa, etc. Falavam sim da ideia da própria pena. Portanto, acho que aqui uma grande diferença entre a educação jurista e a educação não jurista. E eu mudei totalmente a minha opinião, porque obviamente uma pessoa é influenciada por aquilo que ouve e por pessoas que respeita, e na altura a ideia de prevenção também era a única que eu conhecia bem e fazia sentido. Mas depois, quando comecei a ir aos sítios e a ler o outro lado ou outras formas de ver a coisa, eu pessoalmente também mudei muito a minha opinião. Acho que há uma enorme ideia de comunicação de censura. A pena é essencialmente nós comunicarmos censura à pessoa, porque de facto a pessoa comportou-se de forma contrária àquilo que a sociedade espera dela. Isso é uma base. E agora, mas lá está, não podemos. Eu acho que a posição cada vez é menos cínica do Rafael, sinceramente, de acharmos que não ressocializa, porque quanto mais conhecimento se tem sobre a realidade, menos se pode crer que de facto essa finalidade de reintegração existe. Agora, que é uma retórica ótima, claro que é, porque se nós dizemos que somos, se por um lado, nós aqui até podemos olhar, eu há bocado fiz uma alusão à política, mas nesta dicotomia, se quisermos ir por um discurso populista muito de direito, falamos que temos que punir de forma cada vez mais severa, etc. Mas depois não podemos, se queremos combater esse discurso, não podemos cair no erro de achar que aliás, há quem ache que se deve abolir totalmente as prisões, etc., não é a minha opinião, mas também não podemos querer e achar uma posição muito, muito centrista de que de facto há uma varinha mais que colocamos lá uma pessoa, não lhe damos os meios necessários para ela estudar, para ela trabalhar, para ela sair com... Muitos reclusos saem e não têm para onde ir, não têm nem dinheiro, nem casa, muitas vezes a família não quer saber deles. E, portanto, como é que nós achamos que esta pessoa sai melhor do que entrou? E por isso é que muitos querem voltar a entrar. Há pessoas que voltam a bater literalmente, isto não é metafórico, voltam a bater à porta a pedir para ficarem lá. Porque ali nós somos seres sociais e seres de hábitos. E nas prisões tratam-nos da vida, no fundo, com todas as limitações, e é um sítio horrível. Mas para quem não tem mais nada lá fora, também transmite alguma segurança. E agora eu digo isto, mesmo que o Telmo não tivesse dito, eu já ia pedir, se me fosse permitido, talvez não seja, mas ao Luís, um olhar um olhar diferente de quem já lá foi também, mas que não estudou o tema da forma como o Rafael temos estudado, digo eu, quer dizer, que o conhece muito bem, mas de forma diferente. O que é que tu achas sobre isto? E, portanto, se me permitem, vou fazer de moderador e passar a palavra. Ok, acho que estão a ouvir, sim. Fiquei ainda mais sem saber o que responder, sinceramente, depois das vossas duas intervenções, nomeadamente essa questão da Rafaela também de como é que uma pessoa, a questão da reinserção social, se antes já não havia uma questão social de base, enfim, agora com esta tua intervenção também, João, como já tinhas dito anteriormente, também da questão dos espaços, eu se já posso ir mais para essa zona do ambiente, da cor, da densidade, não é, do espaço, como isso vai logo modificar comportamentos, sem dúvida, não é? Há N estudos, e vocês devem saber, mesmo nos anos 70, etc., de como o espaço condiciona, não é, a atitude psicológica dos condenados, neste caso, mas sobretudo eu fico aqui um pouco sem discurso, porque de facto qual é o modelo ideal, logicamente com os nórdicos e o pouco que eu fui depois vendo, um pouco por causa deste projeto também que me fez interessar mais por esta área, sem dúvida. Mais uma vez a questão da comunicação com o exterior, eu acho isso fundamental, quer dizer,
a questão também uma das coisas que a mim me transtornou muito foi, mais do que estar preso, logicamente, é a questão de não teres o mínimo de privacidade, de aquelas pessoas que vocês viram com as toalhas, porque uns já estavam acordados e a fumar, e tu não tens a questão dentro da prisão, não é? Além de estás preso, tu tens depois ali uma sociabilização e umas regras, que eu acho que isso a mim também me assustou bastante, e que de alguma forma não há uma resposta, não há um modelo concreto. Agora, a questão do espaço, sem dúvida, um espaço, uma arquitetura, e aí os nórdicos têm uma resposta mais concreta, também tem outros, enfim, seria um longo discurso, não é? Mas tem outros atributos económicos, enfim, mas também culturais. A questão é tão importante, porque essas pessoas, como vocês também referiram, e têm dados mais concretos, 95% dessas pessoas vão voltar ao nosso lado, vão ser os nossos vizinhos, como o João disse há bocado, e também, não é? A questão, eu acho que aqui ainda muito medieval, não é? Do acusar e de esquecer que aquelas pessoas vão voltar para nós e têm que voltar, deviam voltar com uma ordem de sociabilização. Lá está, isto é tudo, desculpa, eu estou aqui um bocado a gaguejar, e estou mesmo, porque não é só gaguejar literalmente, é uma questão que eu me tenho feito desde que coloquei pela primeira vez um pé na prisão e um olhar, e é uma questão, para nós que estamos aqui sentados no nosso conforto, acho que me permitem dizer, e vocês são estudantes da área, é uma questão apaixonante a nível sociológico. Agora, a questão não é nada apaixonante a nível humano, estamos a falar de seres que estão em reclusão. Por isso, eu estou aqui a falar 2 minutos e não disse nada concreto, e desculpem por não o dizer, mas é de facto, passa pela educação, logicamente que passa pela educação, e passa sobretudo, eu mais uma vez volto a dizer, claro que é um caso em 1000, um caso do tal Bernard Stiegler, desculpem, Bernard Stiegler. Ele roubou bancos, por uma questão também interessante a nível social, enfim, mas ele roubou, fez coisas que não devia fazer, foi preso, e de alguma forma conseguiu estudar filosofia, e de alguma forma saiu um ser humano que se conseguiu ainda ajudar outros. Enfim, passa tudo por esta questão da educação, acho que é primordial, não é? De cada vez mais, e as coisas estão a ficar no sentido inverso, de cada vez mais haver estes esforços que existem na nossa sociedade, e estão a tender a haver cada vez mais, não é? A haver cada vez menos a questão deste grande fosso social. Eu acho que isto podia reduzir, mas, enfim, não sei mais o que diga para já, desculpem a minha falta de clarividência nas palavras também, porque é algo que me deixa aqui meio revoltado, excitado, enfim. Obrigado. A parte mais interessante assim, destas conversas é que nós começamos a falar e a verdade é que um tema vai logo chegar a outro, então acaba por ser assim, algo bastante dinâmico. Algumas das perguntas que nós ainda temos aqui acabam por já terem sido tocadas de certa forma, mas eu vou fazê-las na mesma para nós realmente conseguirmos responder às pessoas. A Flora Lopes, por exemplo, a nível educativo, desenvolvimento social e cultural, este tipo de atividades são apenas feitas em regime de voluntariado ou há programas específicos aos quais os reclusos têm direito no cotidiano à educação, como por exemplo já mencionámos, ou apoios jurídicos, por exemplo. A Flora não especificou um orador, mas algum de vocês quer então responder? Posso só dar aqui uma breve resposta, que é, há em regime de voluntariado e há em regime obrigatório do ponto de vista prisional, ok? Ou seja, há formas de acesso à educação, há formas de acesso a apoio jurídico, há formas de acesso a cuidados de saúde, que são estatais e, portanto, por exemplo, os professores do Sistema Nacional de Educação são os que estão nas prisões, ok? Portanto, não há professores específicos para as prisões, é uma questão ampla. Agora, eu queria aqui dar um exemplo que eu costumo dar muito. No estabelecimento prisional de Custóias, no Porto, há 1000 e tal reclusos, dependendo do dia, pronto, podem oscilar. Num estabelecimento, conforme o João disse, tem lotação para 700 pessoas. Neste estabelecimento prisional, a toxicodependência é um problema grave, como é em muitos outros, ok? A toxicodependência não é crime, ou seja, as pessoas não vão para a prisão por serem toxicodependentes, mas por outros crimes associados ou não à toxicodependência podem ir para a prisão, e é uma problemática grave.
E se vocês forem a este estabelecimento prisional ou ao de Santa Cruz do Bispo masculino, eu garanto-vos que o diretor dos guardas vos vai levar a um sítio que eles gostam muito, que é a Unidade Livre de Drogas, que tem 17 reclusos, ou 20 e tal, no caso de Custóias. E eu garanto-vos que não há só 17 ou 20 e tal reclusos que tenham problemas de toxicodependência em nenhuma daquelas prisões. Há centenas. E, portanto, sim, os programas existem. Alguns são de excelente qualidade, com excelentes profissionais. Infelizmente, não chegam a toda a gente. João, não sei se queres acrescentar. Não, é muito isso. E são exemplos, eu acho que estes exemplos concretos são interessantes, e até vou falar das questões da própria toxicodependência. Ainda há a última EP que eu usei, e agora virtualmente, por causa da pandemia, quando nós estamos em confinamento, o MNP também se confina, de certa forma, mas continuamos a falar em videoconferência, etc. O tráfico não era só droga, até a própria metadona, porque há programas de apoio à toxicodependência através da metadona. Até a metadona é traficada no seio da prisão, porque, ou seja, é quase paradoxal, trafica-se aquilo que supostamente é contra a dependência em primeiro lugar. Portanto, há esta lógica. Só também um último acrescento, é a questão da própria pandemia, como falei agora disso. De facto, todas estas restrições que todos nós temos falado e todo este ambiente de abertura e de fecho e fora e dentro que todos falámos até agora, na pandemia tornou-se ainda mais dentro, não é? Ainda mais fechado, ainda mais complexo, porque de facto o pessoal exterior, especialmente em certos momentos, não foi sempre, mas não importa por agora, houve ainda mais restrições àquilo que se podia fazer, especialmente naquilo que envolvia pessoas de fora, por motivos óbvios também, para evitar surtos, que ainda assim, infelizmente, não se conseguiram evitar. Em certas prisões, noutras sim, infelizmente. E, portanto, muitas dessas atividades que antes existiam, sejam trabalho, sejam educação, sejam questões mais lúdicas e organizadas por sociedade civil até em certos casos, tudo isso essencialmente parou. E, portanto, é interessante porque no confinamento nós próprios sentimos um bocadinho mais reclusos. Não é? Não sei se já no livro do Camus, que é A Peste, fala muito, é muito interessante esta ideia de a vida é normal, mas há uma reclusão num certo espaço. Nós sentimos isso muito bem, essa ideia de estar dentro de grades, mas eles agora, os reclusos, de certa forma sentem ainda mais, porque há menos acesso a pessoas do exterior e apoios adicionais. Não sei, é isto. Eu não sei se o Luís ainda quer dizer alguma coisa em relação a esta pergunta, mas, por exemplo, a próxima também não tem um orador em específico e também e toca num ponto que nós já mencionámos aqui, que a Inês Carvalho gostaria de saber quais são os apoios que existem em Portugal na reinserção dos ex-reclusos, tanto no momento em que saem como mais tarde. Eu, se puder, vou responder a esta questão com uma história. Eu estava numa parte administrativa do estabelecimento prisional, porque há a parte de celas e há a parte administrativa, e entra uma psicóloga pela sala onde eu estava dentro a pedir a toda a gente se tinha 10 euros. Por favor, alguém tem 10 euros? Por favor, alguém tem 10 euros? Tem uma reclusa que foi libertada hoje e não tem dinheiro para pagar o autocarro para ir para casa. E, portanto, foram os funcionários, fomos nós, todos juntos, que juntamos 10 euros, porque nós nem sequer temos carteira quando estamos na prisão, porque deixamos tudo à entrada, que arranjamos forma de conseguir 10 euros, para conseguir dar àquela reclusa para ela ter para conseguir pagar o autocarro e mais o comboio que ele levaria à casa. Portanto, os apoios que existem para a inserção prisional são estes. E para além disso, só mais duas questões. Durante o período em que eu fiz trabalho prisional, havia duas entidades, a Direção de Reinserção Social e a Direção dos Serviços Prisionais. Elas foram agregadas. E isto traz implicações perversas, porque se nós tínhamos uma que visava alegadamente cuidar e a outra visava alegadamente punir, neste momento elas juntaram-se e eu acho que todos vocês podem imaginar qual é agora entre cuidar e punir o que pende mais, não é? O que é que pende mais da balança. Portanto, isto é uma das questões. E isto implicou que o que existe em termos de reinserção social, mais do que apoio, é uma continuidade da vigilância de que os reclusos são sujeitos em contexto prisional. Portanto, mais do que apoiar, continua-se a vigiar as pessoas após elas saírem da prisão e terem cumprido a sua pena.
Se eu puder também só acrescentar um outro dado que também parece, pelos vistos agora só falo da pandemia, mas agora na pandemia, devem ter sabido que houve aquela Lei 9 de 2020 que levou à saída de uma série de reclusos, chamado o perdão, para, em diferentes critérios, certo tipo de crimes estavam excluídos, mas penas abaixo de 2 anos, etc, etc. Mas para além do perdão de penas, houve também aquilo que se chama LSAs, que são licenças de saída administrativas especiais. Basicamente, os reclusos, e mediante certos critérios durante o cumprimento da pena, podem sair, ir à comunidade X dias, antes 3 em 3 dias, de X em X tempo, etc, etc. E, por causa da pandemia, estendeu-se esse período para, eventualmente, poderem sair 45 dias renováveis. Ou seja, saírem uma vez, se correr tudo bem, as pessoas ficam cá fora e não podem sair de casa. Mas o apoio que existe, estes ainda são reclusos, nem sequer é na liberdade, mas há pessoas que também aqui pedem para terminar uma licença de saída porque lhes é muito mais caro e estarem sozinhos em casa, muitas vezes sem poderem sair, sem terem acesso a bens, sem terem dinheiro para pagar certas coisas, acaba por lhes ser prejudicial e muitas vezes voltam também para aqueles ambientes que os levaram a ir para a prisão em primeiro lugar. E agora, fugindo não, mas ir um bocadinho mais além do tema das prisões, um último reparo. Eu falei também que nós no MNP vamos aos centros educativos, que são basicamente centros para jovens delinquentes que cometem um crime entre os 12 e os 16 anos e, em vez de irem para a prisão, ficam lá e podem ficar até aos 21 anos. É sociologicamente interessante, mas humanamente muito triste, que essas pessoas, esses miúdos que estão nos centros educativos, passados uns anos, muitas vezes sou capaz de os encontrar na prisão. É frequente. Os pais deles já estão na prisão. A Rafael, se provavelmente estiveste em Santa Cruz do Bispo feminino, eu estive lá com uma mãe, estavam no mesmo sítio, a filha bebé, a mãe e a avó, que eu vi a mãe, uma cena horrível, a mãe a dar uma lambada forte à filha e a filha a ir chamar a avó. Ou seja, foi uma coisa... É kafkiano, vocês estão numa prisão e veem uma criança a ir chamar a avó que também está presa. Ou seja, há toda uma lógica socioeconómica muito, muito forte na reclusão. E quando se sai, muitas vezes volta-se para um meio que promove essa mesma reentrada. E isso em si mesmo é um problema e o apoio é muito pouco. O Luís falava bem das diferenças de meios que nós temos, que é um tema fundamental, mas também temos que pensar na forma como alocamos os poucos meios que temos. E muitas vezes pensar no momento de saída é tão importante como pensar no momento na pendência da própria reclusão. Eu não sei se o Luís quer dizer alguma coisa ainda em relação a esta pergunta. Está com o microfone desligado. Já está. Clássico nas minhas intervenções, Zoom, nas poucas fases. Ok, esqueço-me sempre. Tem um pouco a ver com o que o João estava a dizer, ou apenas uma pequena história, que eu sei que pode soar aqui um bocadinho a algo também de redenção, mas eu fiz uma apresentação deste trabalho a miúdos numa escola com miúdos referenciados pela segurança social, ou problemáticos, e havia um miúdo muito dinâmico, muito interessante, que estava constantemente a fazer questões, algumas delas muito pertinentes, outras a ser mais engraçadas, mas grandes questões. E a professora veio ter comigo ao fim, então, desculpa, aquele miúdo, mas ele fez muitas perguntas. Não, pelo contrário, foi muito interessante. É que ele está referenciado pela segurança social. Acho que não estou a dizer mal, não é? Pela segurança social. É um miúdo que, se portasse mal novamente, ou podia de alguma forma ter uma ida, por exemplo, para Leiria, ou para um estabelecimento se calhar, desculpem aqui os termos técnicos, não está a ser correto, mas de alguma forma havia ali... E ele ficou muito interessado com as imagens e fez perguntas, ou seja, mais do que agora estamos a falar desses fundos para depois para a saída, que foi essa a pergunta, e desculpem estar novamente a referenciar isso, isto estamos aqui a fazer, esta questão da informação, que passa pela informação. Nós sabemos que existem inúmeras imagens de preconceito sobre a prisão, existe um fetichismo sobre a imagem prisional nas nossas sociedades, e eu posso estar a promover isso também com a minha imagem fotográfica, não é? Mas nas séries norte-americanas, nas fugas das prisões, todos nós ficamos fascinados com a questão da culpa,
enfim, mas há sobretudo, eu bato novamente nesta tecla, sei que é uma tecla muito fácil de tocar e muito simplista, mas é nesta questão da educação e o diretor dos serviços prisionais de reinserção, na altura, dizia que era muito importante esta exposição que nós estamos a fazer, porque as pessoas têm que ver o que se passa por trás dos muros da prisão, e se calhar o João e a Rafaela sabem que isto, pronto, quer dizer, não é bem assim, e eu mostrei aquilo que me deixaram mostrar, e sabiam que eu lá ia, João, não é? Isso é um dado muito, muito importante, não é? Ok, atenção que amanhã às 10 da manhã está cá o fotógrafo. E percebemos o que isto tudo muda, não é? Por isso, o que eu vos mostrei é apenas aqui uma questão, enfim, que já me deixaram mostrar. Eu fugi à questão, Telmo, não leves a mal, ou à pessoa que eu não sei quem foi, que a fez diretamente, por isso vim quase um bocadinho ao polo oposto, mas acho que eles se tocam, não é? Enfim. Obrigado. Temos ainda aqui uma pergunta. A minha questão, da Inês Moreira, a minha questão refere-se à alusão que a doutora Rafaela Granja fez à inexistência de produtos de higiene íntima feminina à venda nas prisões. Caso a família da reclusa não tenha posses financeiras para lhe garantir essa mesma necessidade, a quem pode recorrer? Então, em primeira instância, pode recorrer às técnicas de reeducação social ou a qualquer outro profissional da prisão, mas conforme eu já disse há bocado em resposta a uma outra questão, isto pode ser inviável ou até mesmo impossível, dependendo da prisão. E, portanto, nestas circunstâncias, a quem a reclusa costuma recorrer é às outras reclusas, pagando depois, da forma que consegue, essa venda ou esse empréstimo. Por exemplo, perante o desemprego em contexto prisional, uma coisa que acaba por ser bastante recorrente são reclusos e reclusas com mais posses pagam outros reclusos para que lhes limpem as suas celas, para que lhes lavem a sua roupa, para que façam qualquer tipo de tarefa que essas mesmas pessoas podem não querer fazer. Portanto, para além de relações de amizade que existem, eu não quero tornar isto só de uma perspectiva altamente instrumentalista, mas para além das relações de amizade que existem e que as pessoas podem partilhar e facultar bens entre si, também existem este tipo de relações que, por vezes, atenção, são benéficas para ambas as partes. Não há aqui uma questão de maldade necessariamente imposta, não é? Porque a pessoa, não tendo trabalho, não tem outra solução que não recorrer a outras reclusas. E ainda a respeito disto, eu queria falar de uma coisa que o João falou há bocado e que tem a ver com as redes familiares em contexto prisional. Eu falei aqui maioritariamente desta interface entre o interior e o exterior, mas nós cada vez mais sabemos que há uma transposição que Manuela Ivone Cunha, a minha mentora, com este livro que eu até fui buscar para vos mostrar, mostra de forma exemplar, que é esta transposição dos bairros, os bairros sociais, os bairros mais vulnerabilizados, de todos os pontos de vista, dessa mesma população para a prisão. Portanto, não é de todo estranho chegar à prisão e estar a criança, porque as crianças podem permanecer com as mães nas prisões até aos 3 anos, excepcionalmente até aos 5 anos de idade, ok? Essas crianças estão nas prisões com as mães em celas específicas, há uma creche específica que tem profissionais do Sistema Nacional de Educação, portanto, há uma especificidade em relação a estas questões. E perdi-me. Portanto, pode estar uma mãe com uma criança, a avó, a tia, o pai dessa criança também está preso noutra prisão, o tio, eu estou a falar do caso literalmente da Joaquina, que é uma mulher que eu entrevistei, e é exatamente esta árvore genealógica que também está presa. Portanto, o pai, o tio e o avô da criança estavam ainda noutra prisão. E, portanto, a Direção-Geral de Serviços Prisionais foi obrigada, entre aspas, a estabelecer visitas intra-estabelecimentos prisionais, tamanhas são extensas as redes numa mesma prisão e entre prisões. Isto para responder a quê? Que em casos em que as pessoas tenham conhecidos do contexto exterior na prisão, também recorrem a eles, amigos do bairro, vizinhos do bairro, que agora são correclusos juntos e recorreclusas juntas e também recorrem a eles para isso. Respondendo aqui à Margarida Cardoso, como se chama o livro chama-se Entre o Bairro e a Prisão, Tráficos e Trajetos. E pedindo desculpa ao Telmo, mas porque também estamos mesmo em cima da hora, em relação à Cláudia, que diz, relativamente a essa questão dos produtos íntimos,
como por exemplo, pensos higiênicos, são assegurados gratuitamente ou têm que ser comprados pelas reclusas. Geralmente são comprados pelas reclusas, a não ser que a reclusa comprove, por todas as formas burocráticas e mais algumas, que não tem mesmo acesso a qualquer tipo de apoio familiar ou a qualquer tipo de trabalho que lhe permita essa compra. Portanto, pode haver reclusas que efetivamente têm gratuitamente acesso a esses bens. A grande maioria compra na chamada cantina, que não tem nada a ver com alimentação, é o supermercado prisional, chama-se cantina na gíria prisional. Calei. Obrigado. É interessante também falarmos sobre isto, porque amanhã teremos a presença da Julia Jacques, que é uma rapariga do Brasil, que criou um projeto chamado Absorvidas, que leva bioabsorventes às reclusas brasileiras, e que é super interessante, e acho que também vamos ter esta discussão amanhã. Caso não tenhamos mais nenhuma questão, eu passo a palavra então à Cátia ou então à Cristiana. E obrigado pelas respostas e pelas perguntas que as pessoas fizeram. Ok, eu não sei se o João ou se o Luís queriam intervir, mas se não quiserem eu posso avançar. Acho que não. Ok. Então, eu em primeiro lugar queria agradecer, tive aqui assim um bocadinho mais calada desde o início, mas queria agradecer a todos os participantes e a todas as participantes, bem como aos oradores, à Rafael, ao João e ao Luís, por terem aceito este desafio, por terem participado. E hoje está chuva, o tempo também é propício a estarmos aqui atrás do computador, e queria só aproveitar para deixar algumas notas. Algumas notas até, ou para reflexão e de coisas também que acabaram por me chamar um bocadinho a atenção. Acho que a ideia que a Rafaela trouxe sobre a reclusão partilhada foi bastante interessante, porque muitas das vezes, eu falo pelo menos de mim e de pessoas com quem às vezes eu converso sobre este tema, é quando nós pensamos em prisão, nós pensamos nos reclusos, e muitas das vezes deixamos de lado quem está do lado de fora, as famílias, e depois, como o João acabou por complementar também, quem lá trabalha, quem lá está diariamente. E eu gostei bastante de facto dessa carga. Gostei também muito da partilha do Luís, porque se virmos aqui de alguma forma acaba por ser um roteiro, em que nós temos a Rafaela, depois vem a intervenção do Luís, e no fim nós conseguimos visualizar, e acho que o Luís, o facto de ter trazido e ter fotografado a preto e branco é maravilhoso, porque o contraste não distrai tanto como quando é uma foto a cor, e de facto tem ali aquelas partes mais escuras que acabam por ter a sua simbologia, e se nós repararmos, não é só preto e branco, a dualidade está sempre lá. A primeira imagem que nos mostrou, acho que nesse aspecto é fantástico, porque se nós estivermos sentados, é quase a imagem de olhar para o divino e olhar depois para cima, para a parte do pecado, e para onde sou eu que vou olhar e não que os outros vão ver, porque sou eu, quando estou deitado numa cama, que tenho aquela visão, e aí já posso estar mais à vontade, e durante o dia a parte mais visual, mais ao nível dos olhos. Achei de facto bastante interessante as três intervenções. Tenho pena que o tempo seja curto, porque efetivamente daria para estar aqui muito mais tempo. Nós não abordámos muito a questão, por exemplo, da parentalidade a nível de quando é um pai solteiro que já tinha crianças a seu cargo e elas são menores, de como é que fica a questão dessas crianças, ou por exemplo até mesmo a questão efetiva de trabalho versus ocupação dentro das prisões, e depois de que forma é que isso se traduz em termos de rendimento ou de efetivas legislação ou salvaguarda de direitos a nível daquilo que é o trabalho. Mas tenho a certeza que irão haver outros momentos, irão haver mais oportunidades. O dia da manhã também, alguns destes temas, possivelmente, e acredito que sim, podem ser trazidos. Queria só então desejar uma vez mais, agradecer uma vez mais, e desejar boa noite, e dizer que nos encontramos todos amanhã. Amanhã é às 5, em vez de ser às 7, é um bocadinho mais cedo. Não sei se Telma ou Cristiana querem dizer alguma coisa, ou até mesmo o João, ou a Rafael, ou o Luís. Eu queria só agradecer aos oradores e aos participantes também. Foi bastante enriquecedor. Obrigada pela vossa partilha.
não sei se em nome dos três, acho que se me permite, Rafael e Luís, um agradecimento a vocês. É mesmo bom estarem interessados, fazerem ter estas iniciativas e houve muita gente a participar. Aliás, eu tinha uma pergunta até para a Rafaela, misturada com um comentário ao Luís que nem tive tempo de fazer, portanto, normalmente é ao contrário, temos que inventar novas perguntas. Neste caso não era inventada, era mesmo uma questão que eu gostava de fazer, mas farei noutra altura e, portanto, obrigado a quem organizou e quem participou e aos meus colegas oradores, gostei muito de vos ouvir, portanto, uma boa noite.